gente passou por um túnel, a gente tava com medo de trancar a gente no túnel. A gente começou a correr desesperados. Mas esse cara, a gente encontrou... A gente costuma diferenciar um viajante de um turista. Porque o turista é aquele que não se prepara, do que não sabe questões políticas, questões geográficas do lugar, que não sabe nem aonde ele tá, né? Caiu de paraquedas ali. Já o viajante, a gente costuma falar, né? A gente já foi turista em vários lugares. Não. Mas a gente costuma falar que agora a gente é viajante. A gente se acha, né? Já o viajante, ele sabe a diferença de um palácio e de um castelo, ele sabe os costumes locais, ele sabe o que é frequentado pelos locais. Ele Pesquisa até, bastante. ele até prefere frequentar os lugares visitados pelos locais, que costumam ser inclusive mais baratos. E Fê, eu acho que hoje também com a questão das redes sociais, as pessoas querem demonstrar status, mostrar, estive naquele lugar. A pessoa às vezes só para na frente do lugar, tira uma foto e fala, estive aqui, olha só, na frente do lugar e nem sabe no que ela tá tirando foto, o que significa aquilo e ela não sabe realmente o conteúdo, né? Então, essa eu acho que é uma das grandes diferenças, que as pessoas estão mais preocupadas em mostrar que estiveram naquele lugar, que conheceram, tipo, check da lista de viagens, fazia né? muito isso. Check, já vamos embora. Exatamente. Próximo. E acho que até além da questão de entender sobre o lugar, acho que tem a importância de que tem alguns lugares que a gente precisa saber algumas coisas antes de visitar, pra gente evitar algumas situações que podem causar coisas ruins pra nossa viagem. Constrangimentos. Perrengues. Situações inusitadas e surpresas desagradáveis. Lugares completamente fora da nossa realidade, tipo Oriente Médio, lugares completamente... Às vezes a gente vê lugares lindos e maravilhosos e a gente fala, nossa, meu sonho é ir nesse lugar. Só que a gente chega lá, a gente se depara com uma cultura totalmente diferente, hábitos e costumes totalmente diferentes, e a gente quer agir do nosso jeito brasileiro, né? O nosso jeito brasileiro não funciona lá. E é isso que a gente também sente falta em alguns canais, blogs, que a gente vê os pontos turísticos, mas a gente sente falta daquela informação a mais. Porque tem lugar que as pessoas gostam de negociar, tem lugar que não, que as pessoas ficam ofendidas. Então a gente gosta de se preparar num todo. Eu acho legal que quando eu tive um start em relação a isso, eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhei na área comercial e ela fornecia pra área comercial uma premiação. Ai, que sonho. E aí, era bem legal. E aí eu tive uma premiação um ano, ganhei uma viagem que foi irada, foi pra Bali, uma experiência totalmente fora da minha realidade, onde eu nunca imaginei ir pra Bali, não era um dos destinos que estavam na minha lista pra eu ir tão próximo assim, né? E foi muito legal porque a empresa, ela preparou a gente, né? Ela preparou os funcionários pra ir pra essa viagem. Então eles entregaram um folheto, um guia com algumas coisas importantes sobre a cultura, sobre o lugar, sobre Bali em si. Então foi muito legal porque a gente já leu algumas coisas sobre o lugar que a gente tinha que tomar alguns cuidados em Bali. Então isso me startou em relação a isso. Putz, eu não posso simplesmente chegar num lugar e viver turistar, ali, né? Como se, tipo, legal, olha que praia bonita. Tem cuidados que você tem que ter. Olha que templo bacana e tirar uma forma foto. de se vestir também. É isso. E aí, Bali foi muito interessante, que me chamou muito a atenção, que tinha lá na listinha que a gente tinha que tomar muito cuidado que num restaurante ou em algum lugar a gente tinha que tomar cuidado de não fazer esse gesto, né? E aqui a gente tá muito acostumado na hora de chamar um garçom, na hora de chamar alguém e fazer assim, né? Por favor, amigo, tá? E lá pra eles mostrar a palma da mão, fazer esse gesto é uma falta de respeito. É ofensivo. Então assim, foi muito interessante ler isso, que eu falei assim, meu Deus, é tão automático pra gente fazer, por favor, e tal. Então tanto é que a gente sentava num restaurante, a gente queria chamar um garçom, a gente ficava, como que eu vou chamar ele sem fazer assim, né? Então a gente tentava, então assim, vem aqui, tô brincando. Aquele tchau de princesa. Vem aqui, por favor, tô brincando. Teve uma experiência que eu não fiz a lição de casa, né? Já tive uma situação. Eu tava em intercâmbio na Europa, a gente decidiu ir pro Marrocos e eu achei que ia ser a mesma vibe, mesmo ritmo, né? Família de boa. Cheguei no Marrocos. Olha as meninas. Vou com as minhas amigas, mesmas viagens pro Marrocos e vai ser de boa, vai ser aquele mesmo esquema, a gente vai turistar pelo Marrocos. Mesmas roupas e mesmo ritmo aqui. Aí a gente chegou lá. Primeiro que já era uma rotina totalmente diferente. A gente já chegava lá, os olhares já eram diferentes e você, quando as pessoas andam todas cobertas, é claro que é a cultura e tal, mas você vê que os homens, quando eles te veem com o cabelo solto, pra eles é algo chamativo, é diferente. É como se fosse sensual. Eles passavam a mão no cabelo. A minha amiga que tinha o cabelo todo cacheado,
Eles ficaram encantados com o cabelo dela. Passavam a mão no cabelo dela. Meu cabelo que tava liso, né? Nossa. Não deram muita bola. Aí teve uma situação que a gente tava indo, teve um dia que era livre. E aí eles já tinham orientado, na verdade, a gente a não andar sempre em grupos e sempre andar com algum homem, né? A gente tava, eu acho que em 8 meninas e um namorado de uma amiga nossa. E daí a gente tava indo pra um ponto turístico, eu não me lembro que ponto turístico que era, mas depois eu dei uma pesquisada. E aí a gente tava indo e a gente olhou no catálogozinho e ele fechava 3 horas. Era 2h30, a gente falou, vai dar tempo, vamos chegar lá. Chegamos lá 2h40, ainda tava... Aí a gente perguntou pro um moço que tava ali próximo, falou assim... ainda tá aberto, não sei o quê. E ele era local, tava bem vestido, ele falou assim... Não, já tá fechado. E a gente confiando em qualquer pessoa, né? E eu, em vez de me preparar, conversar com o guia, porque eles orientam a não conversar com qualquer pessoa. Porque lá as pessoas, às vezes, tem pessoas, qualquer lugar do mundo, né? Mas às vezes lá eles orientam mais a você se preparar mais e sempre andar em grupos e... Porque acontecem várias situações, eu acho que qualquer lugar tem que se preparar. Como é uma cultura muito diferente da nossa, acho que a gente tinha que ter se preparado. Não é como aqui no Brasil, não é Europa. Então aí ele falou assim... Não, lá tá fechado. Aí a gente falou, não, tudo bem, então o que tá aberto? Aí ele falou, lá, vai seguindo esse beco aqui. E a gente foi. Bem legal. A gente foi indo pro beco, foi indo. E não tinha assim... Suas doidas. A gente foi indo. E aí do nada, a gente chegou na porta do lugar e começou a reunir uns outros amigos desse cara. A gente encontrou um casal de americanos falando que passaram pela mesma situação. Daí chegou um rapaz de moto olhando a gente já começou a ficar desesperada. Minha amiga começou a gritar, a dos cachos. Começou a ficar desesperada, começou a berrar. E aí todo mundo saiu correndo. A gente passou por um túnel, eu tava com medo de trancarem a gente dentro do túnel. A gente começou a correr desesperados. E aí a gente saiu, aí a gente voltou, encontramos o guia. E aí eu conversei com ele orientou a gente que mesmo nos dias livres a gente tem que estar sempre preparado para situações, para não confiar em qualquer pessoa. E a gente não sabia que eu tava muito despreparada, achando que eu podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Avulsa. Exatamente. Então assim, eu acho que em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas às vezes a gente vai num lugar que a cultura é totalmente diferente, a gente não se prepara. E aquele lugar que disseram que estava fechado, estava aberto. E ele estava levando a gente para um lugar que a gente não sabia onde era. E você não conheceu o lugar? E eu não conhecia o cara. Fui confiar num cara que eu nem sabia quem era. Eu achava que eu podia confiar em todo mundo. E não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado. Meu Deus do céu, bebezinha. O meu perrengue, acho que eu lembrei agora, foi em Verona, que eu fui estudar em Roma, né? Eu fui estudar italiano em Roma, eu fiquei um mês lá. E conheci várias pessoas, vários brasileiros, estrangeiros também. E a gente gostava muito de... No final de semana a gente viajava pra lugares na Itália, perto de Roma. E a gente sempre chegava na estação e falava assim, agora eu vou pra esse, agora eu vou pra aquele. A gente nunca planejava ou pesquisava nada. A gente simplesmente chegava lá, ia ver os próximos trens e chegava e ia. E a gente foi pra Verona. Só que chegando em Verona, a gente não sabia que ia ter ópera lá. E quando tem, a cidade enche demais e tava tudo lotado. Não tinha onde ficar e não tinha trem pra gente voltar pra Roma. Aí a gente falou, nossa, o que a gente vai fazer? Ferrou. Não vamos ficar... Daí a gente teve a excelente ideia de comprar um ticket pra ópera. Vamos dormir, ninguém vai perceber que a gente vai ficar aqui, passar a noite aqui na ópera. Olha que burras. Aí a gente falou, vamos comprar e vamos ficar lá. Você tava com quem? Com mais 3 amigas que eu conheci no intercâmbio, né, na viagem. Aí eu falei, vamos comprar, vamos entrar, assistir e quando todo mundo estiver indo embora, a gente não vai, a gente fica. Olha que ideia. Você não dormiu no lugar da ópera? Sim, de mais ponto turístico de Verona. Imagina, a cidade lotada. E você não dormiu na casa da Julieta? Que ótima ideia. Então, exatamente. Aí, loucas. E a gente burras, em vez de a gente, procurar algum lugar, não, foi pra lá e acabou, sei lá, super tarde. E aí, fomos expulsas, obviamente. Vocês gostavam de ópera? Adorava. Nossa, a gente com certeza queria... Era meu sonho ver a ópera em Meu sonho Verona. ver a ópera. Aí, enfim, aí acabou, a gente ficou desesperada, era super tarde. Onde que a gente vai achar lugar pra dormir agora? Aí a gente começou a bater nos lugares, assim, bater no bar. Eu cheguei num bar e a gente falava assim, não, sabe um lugar que tem pra dormir? Você sabe um lugar... E ninguém sabe, não tem, tá tudo lotado, tudo lotado. Aí a gente chegou, num botequinho e falou assim, sabe um lugar que tenha pra dormir? Aí ele falou, me segue.
Aí a gente foi seguindo ele. Mano, e tava eu e mais 3 meninas. Vocês são muito irmãs mesmo. A ideia é jirico, meu Deus. Aí a gente falou, não, tudo bem, então o que tá aberto? Aí ele falou, lá, vai seguindo esse beco aqui. E a gente foi. Bem legal. A gente foi indo pro beco, foi. Aí ele falou, me segue. Aí a gente foi indo. Aí, mano, entramos num apartamento. E daí, super tarde, ele bateu na porta e, tipo, saiu uma senhorinha. E falou assim, elas querem um lugar pra dormir. Aí ela falou assim, tá, pode dormir aqui na minha casa, 10 euros cada uma. Mas vocês estouramos, baratíssimo. Aí assim, baratinho, 10 euros, beleza, vamos dormir lá. Aí a gente pegou, ela mostrou o quarto que a gente ia dormir. Um quarto pequenininho assim, nós 4. Aí a gente falou assim, acho que tudo bem, né, deu certo. Aí a gente pegou e dormiu lá e a gente... Não, no final deu tudo certo. A gente saiu, pagou ela e foi embora. Deu certo. Deu certo. Mas, Susto, não, deu certo, no calma. meu caso... Mas foi uma coisa super estranha, uma coisa Não, que não é lógico. normal aqui no Não, Brasil. no meu Imagina, caso- chegar num bar e falar assim, tem um lugar pra dormir. O cara fala assim, tem, vai num Isso, lugar. isso Não, aí é Vocês vergonha foram de loucas de levar. confiar, mas Óbvio. eu dormi na rua quando aconteceu isso comigo em Veneza. então. Quando eu fui pra Veneza, aconteceu a mesma situação. Eu não sabia, era carnaval em Veneza. E aí a gente perdeu o trem pra ir pra Florença. E daí a gente começou a bater na porta dos hotéis e falar, não tem vaga, não tem vaga. A gente falou, deixa a gente dormir aqui no saguão, a gente dorme no chão, não sei o quê. Daí a gente teve a ideia de, não, então vamos pro Burger King, deve ser 24 horas. Deu Só que meia-noite, a mulher falou assim. Você tem que ir embora, fecha, o Burger King aqui não é 24 horas. Daí a gente começou a. Mano, a gente falou, então vamos ficar. Deve ser carnaval tipo Brasil, né? Dura a madrugada inteira. Meu Vamos ficar. Deus! Vamos ficar pulando carnaval. Vamos ficar aqui acompanhando as pessoas. Festa. Meu, não é. Carnaval lá da. Uma da manhã acabou. Daí a gente dormiu na rua mesmo. A gente tem foto depois. A gente coloca. A gente compartilha no Instagram. Meu, sabe que eu lembrei de uma coisa? Por mais que a gente tenha sido preparado pra viagem de Bali, é interessante que assim, a maior parte da população em Bali é hindu. E aí, diariamente, eles fazem umas oferendas em agradecimento aos deuses que eles acreditam. E eles colocam essas oferendas em todos os lugares. Assim, eles distribuem oferendas, eles colocam no painel do carro, na frente de templo, na frente do comércio, na calçada, no chão, na calçada. Você tá andando, tem um monte de oferenda. E eu sou um pouquinho desastrada, levemente desligada. Essa é uma coisa básica, assim, bem discreta. Quase assim, nada. Então eu andava assim na calçada, eu olhava pros lugares, eu queria tirar foto, bem turista. Sério, mano, bem turista. Então eu queria tirar foto e tal, não sei o quê. Gente, eu chutava, eu pisava nas oferendas, meu Deus do céu, tipo assim, uma falta de respeito. Você imagina, é a fé da pessoa. Exatamente. E eu, assim, tropeçava, desatenta, e eu fiquei, tenho que prestar atenção, porque eu tô, assim, falhando com a cultura e com a fé dessas pessoas, né? Por isso que a gente entende que você tem que chegar no lugar preparado, assim. isso. Você tem que saber. A gente, por exemplo, se a gente soubesse que ia ter um evento no lugar, a gente ia chegar lá Nossa. com a reserva feita, Com com certeza. o hostel reservado, ou a gente ia se preparar pra chegar. Porque lá Mas esse um negócio bate-volta, de sei trem, lá. de perder trem, não existe. Aqui não é esperar, não tem espera. É sair no trem, o trem sai no horário. E você, Não, outra coisa que eu acho que é importante falar é sobre o Vaticano. Que, gente, quem for pro Vaticano se prepara pra ir manguinha, não vai de regatinha com decote, saia, shorts, vestido, não pode, entra, né? não entra. não só o Vaticano. Tem Qualquer outras- igreja, né? Acho que qualquer igreja, Tem se não me engano, outras você não igrejas pode, da né? Europa que você Não pode todas, entrar mas descoberto. existem É, várias. parte, Tem várias, É. tem várias. Eu fui num verão pra lá e eu fui de vestido, inocente, não sabia. Cheguei lá, fui barrada. Não, tem lugar entra. que é desrespeito você entrar assim. Tem países que você tem que se preocupar com a forma que você vai vestir. No Oriente Médio tem lugares também. Então, assim, tem que estar preparado. Então, a gente vai compartilhar em outros vídeos também de lugares que a gente foi. A gente tem outras histórias, mas se a gente for ficar falando aqui também, vai ficar ter 2 muito horas, longo. uma ideia. Mas, então se você gostou, dá um like pra gente, se inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos. Gente, segue a gente no também nosso- no Instagram, As Três Marias. Sim. Que vai ter muita coisa boa ainda. É isso. É isso. Beijo.